Bom, só antes de entrar no último tópico aqui, que daí é mais rápido. O Ricardo teve que me lembrar do T. Higgins, e teve uma das livecasts que a gente falou especificamente de Haas, e se não me engano, eu acho que o T. Higgins e o Jordan Love eram da mesma classe, são da mesma classe, agora eu não tenho certeza. Sim, são da mesma classe. Eu sempre vou lembrar, se tem algum remorso na vida, esse é um dos remorsos que eu vou sempre ter, que a gente tinha problema de wide receiver, a gente preferiu o T. Higgins, que se demonstrou um cara excepcional como wide receiver, e eu acho que se tivesse escolhido pelo Packers, estaria ajudando em muito esse corpo de recebedores do Packers hoje, para escolher o Jordan Love, que está parado até hoje e não sabe o que vai ser do futuro dele, né? Ainda mais que sem definição do Rodgers. Enfim, é só um detalhe que eu queria falar. E agora meio que linkando... Só para aproveitar esse gancho aqui, o que acontece? Se futuramente o Jordan Love não vingar, o que acontece? As duas principais cagadas do Brian Gutekunst vai ser o Jordan Love não ter draftado o T. Higgins na escolha dele, e depois, no ano seguinte, ele ter draftado o Josh Jackson, que foi uma das piores escolhas da década do Packers. Não, e nem vou me atrever a falar de Jay Watt e Kevin King. Opa, fecha a boca. Bom, agora linkando o último assunto, a gente sabe que o Gutekunst, para mim, desde que ele assumiu como GM do Packers, ele é um cara assim que ele direciona o que ele quer escolher, mas ele é muito imprevisível na hora que ele vai escolher, principalmente nas escolhas da primeira rodada. E são normalmente as escolhas que a torcida não gosta. Enfim, é sempre assim. Ele vai sempre contra a maré, né? E, enfim, eu acho assim que a gente pode ter alguma surpresa, né, no dia do draft, e eu queria saber de vocês, nesse combine, teve alguém assim que, tipo, brilhou os olhos pro Packers ao ponto de, tipo, ficar mais de olho nesse prospecto e ser uma possível escolha? E daí já emendando, e daquele prospecto que achava que poderia ter um bom combine e acabou não cumprindo as expectativas, e o Packers pode ser que tire do seu radar e nem seja cogitado a ser escolhido ali entre as primeiras rodadas. Eu já até cito 2 nomes assim, que aí vocês podem até avaliar o de vocês aí, que eu acho, que eu gostei do que eu vi, eu acho que o Packers deve ter gostado, e eu não acharia impossível ser uma escolha de primeira rodada, daí vocês podem até dizer a opinião de vocês, que é o Ed de Iowa, o Lucas Van Ness, e o cornerback de Oregon, o Christian Gonzalez. E aí, Ricardo, começa com você aí, qual que a tua expectativa de escolha, enfim? Cara, sobre essa questão que eu falei inicialmente do Brian Gutekunst, é muito natural, porque assim, o GM ele não pode entrar num draft com a sua escolha pré-determinada. Né? Assim, tipo, obviamente ele vai ter predileções, ele tem ali a board dele para ser seguida, mas não dá para dizer assim, porra, eu vou com a escolha 15 pegar necessariamente um edge, um tight end ou um wide receiver e pronto. Não é assim, porque o draft é muito uma questão de oportunidade e valor. Então, tudo vai depender de como as coisas acontecem na noite. Então, assim, o draft é valor. Tem que sair com o máximo de valor possível. E aí entra muita questão do BPA, do Best Player Available, que muita gente, por vezes, não entende, e muito time utiliza isso. Óbvio que não se aplica quando a gente está falando de um inside linebacker, tá? Vou só deixar esse parênteses, mas assim, é um ponto que sempre deve se levar em consideração e acaba gerando surpresas. Não, como eu estou dizendo, não foi o caso do ano passado, para mim foi o Walker, não é uma surpresa de nada, assim, se levar em consideração até a questão que eu estou falando do BPA, né, do valor, tanto posicionalmente como do jogador em si, mas enfim, é esse o ponto. Mas assim, Igor, dentro desse jogador, dentro dessa questão que tu falou, eu acho que assim, pela amostragem que a gente tem do Gutekunst, tu vai me perguntar qual jogador que dá para tirar. Cara, qualquer jogador que não teve o Haas Elite. Até hoje ele não draftou assim na primeira rodada. Uhum. É uma pena, por exemplo, Jordan Edson. Pô, gosto muito. Muito, muito. Pra mim é um baita do wide receiver. Pra mim vai ser muito bom. Duvido muito que o Packers draft, né? Selecione. Brian Branch. Ótimo safety, um jogador bem versátil e tal. Não teve lá o Haas Elite. Isso, aí tu vai me perguntar, mas isso pra ti é preponderante? Tu acha que não? Absolutamente. Pra mim são 2 jogadores, por exemplo, que assim, como eles testaram, não me incomodou em nada do que eu vejo no tape, sabe? Assim, e não acho que vai atrapalhar especificamente na transição para a NFL. Só que o Brian Gutekunst até hoje nunca fugiu desse ponto. Então, assim, qualquer jogador com Haas Elite que esteja ali na conversa é uma possibilidade. Tu falou do Lucas Van Ness, quem foi o outro? Foi o Christian Gonzalez. Sobre o Van Ness. O Van Ness é um cara que eu já fiz scout há um bom tempo, antes do Combine. A gente vai ter, já até falei um pouco no Twitter, mas assim, um jogador que eu não selecionaria na escolha 15 de jeito nenhum. Mas aí é minha opinião, tá, galera? Minha opinião, por quê? Assim, ele tem um potencial, tem um upside. No Combine ele foi bem, saiu com o seu Haas Elite, apesar de alguns asteriscos, porque ele não teve todos os testes de Elite propriamente. O que mais me chamou a atenção, para falar de Combine dele, foi o Tricon Drill. Ele foi muito bem, e aquilo ali eu não consigo visualizar no tape, a questão da mudança de direção do bench. E aí é uma das broncas que eu tenho com ele. Eu acho que é um cara que tem pouca flexibilidade,
É um cara que... Por que eu não draftaria na 15? Em suma é isso. É um cara que não tem tanta range, não tem tanta flexibilidade. É um cara que ele precisa se desenvolver como edge, né? Ele precisa se desenvolver ele não tem plano de pass rush, ele não tem uma variedade de movimentos, ele não apresenta counter moves. Então, assim, é um jogador que seria nos moldes para tu pegar e desenvolver. E eu não gostaria de fazer isso com minha pick 15 onde o Packers está. Para a galera ter uma ideia, quem não sabe, o Van Ness, ele nunca foi nem titular em Iowa, tá? Nos 2 anos. Então, assim, ele é um cara que ele tem números importantes, ele era importante para a defesa de Iowa, que é uma defesa forte, mas ele é um cara que não era titular. Rotacionava ali na DL. Inclusive, eu até acho mais interessante os momentos que ele está mais por dentro, como técnico, do que como propriamente na bola, como Edge. Então, assim, por isso é um cara que eu absolutamente não selecionaria na 15, Ricardo. Eu não selecionaria ele sequer na primeira rodada. Eu poderia selecionar no final da primeira, com um contexto de repente, tu sair com mais picks, ter feito um trade down e talvez, de repente, com uma boa se apresenta. Packers pode gostar? Absolutamente pode gostar. Até acredito que goste. Tá muito caro. O jeito que você falou, tá muito caro. Pelo biotipo de peso, tamanho, é um cara atlético, raso. É um cara que... Eu vi muita gente, novo Rashan Gary, pela questão das medições, mas assim, é outro mundo, porque o Gary é um cara muito freak, é um atleta histórico, assim, é um dos principais prospectos da história do high school, né? Lá, não estou falando do college, do high school. Então o Gary é um freak total, muito mais atlético. Mas na questão de pegar para desenvolver, seria basicamente isso. E eu não estou afim, sinceramente, eu não estou afim de fazer isso com a pick 15. É o questionamento que eu tenho também até hoje com aquele draft do Rashan Gary sobre isso. O Gary é um baita jogador. Só que ele demorou 2 anos para causar algum impacto. E a gente na NFL de hoje, as coisas não acontecem mais dessa forma de tu pegar uma primeira pick, tu vai esperar 2 anos para o cara poder começar a se pagar, e quando tu viu já passou 2, tu já vai ter que renovar o contrato dele. Então, assim, o leverage que tu tinha do contrato de calor do cara foi embora para polir ele. Então, assim, por isso que eu não pegaria o Van Ness, até me estiquei um pouco mais isso. Sobre o Christian Gonzalez, cara, é um baita prospecto. Não fiz o scout dele propriamente, mas conheço o jogador do college. É um baita prospecto, eu acho até que deve, dependendo de como as coisas fluírem, pode até sair no top 10. Mas aí vai depender muito da questão de quarterbacks, que talvez eu aposto que saiam 4 no top 10, então isso pode fazer de repente que ele caia. Uhum. Mas a gente tá falando de um corner, assim. Ricardo, você duvida o Packers selecionar? Absolutamente não duvido. Ele pode ser, de repente, o BPA, best player available lá da board do Packers, e diz, cara, a gente vai pegar esse jogador porque é uma baita de uma oportunidade. Você faria? Não faria, porque eu comungo da ideia de que tu tem que pesar isso. Não é só BPA na veia, nem só ir por need, por necessidade na veia. Acho que tu tem que encontrar uma balança disso. Eu não vejo o cornerback como uma posição que tu tem que priorizar ao ponto de tu ter que pegar no primeiro dia ou até mesmo no segundo. Acho que a gente tem coisas mais gritantes assim na frente. Então, assim, não selecionaria, mas assim, é um baita de jogador. Aí, com relação a valor especificamente, eu estaria bem ok. Não me agradaria pelo que eu tô falando da questão da posição, mas o valor, cornerback e tal. Óbvio que Edge também é valorizado, tá? Só a questão do Van Ness mesmo, que eu acho que é um cara que, tipo assim, ele vai levar um tempo para se polir e tal. Não tô dizendo que ele é mau jogador, tá, gente? Eu só não tô nessa hype que estavam vendendo ele já desde antes do Combine, que, pô, poderia sair na 15 do Packers, é um cara para top 15, top 20, eu não acho. Eu acho que, assim, final de primeira rodada e segunda é super ok, mas para vir, particularmente, eu não draftaria. E aí, Rômulo, você não sei se chegou a ver algum nome que te interessou, enfim. Só pra gente encerrar aqui. Não cheguei a acompanhar um nome específico, vi muito superficialmente o dia do combine, não acompanhei os jogadores, só vi mais ou menos a board principal dos principais prospectos. Nem cheguei a fazer um mock pro Packers ainda. Só que eu gostaria de tocar um ponto da need do time. E vou me surpreender se o Gutekunst não fizer uma besteira na primeira rodada, como sempre. Né? O que eu não faria, mais fácil do que falar do que faria, mais fácil que eu não faria. Eu não draftaria o wide na primeira rodada, não draftaria a Tyrande na primeira rodada e nem o L na primeira rodada. Então, acho que a gente está num paralelo da gente draftar um edge e um safety e talvez um cornerback. Não me assustaria se o Gutekunst draftasse um cornerback na primeira rodada. Não é uma necessidade gigante do Packers. Tirando uma lesão, a gente tem 3 ótimos cornerbacks. A gente tem o Jair Alexander, o House Douglas e esqueci o nome do outro que a gente draftou na segunda rodada. O Eric Stokes, que foi primeira rodada também. Foi primeira rodada. Então, desculpa. A gente tem 3 ótimos cornerbacks. A gente tem jogadores de rotação para poder fazer a parte do time dos jogadores. A gente tem uma grande deficiência hoje de safety e strong e free safety. Eu creio que a gente tá por buraco ao longo dos anos. Os cornerbacks ajudaram muito. A gente fez um investimento pesado na contratação do Devondre Capital depois do primeiro ano ótimo que ele teve com a gente. A gente teve a contratação do nosso LB na primeira rodada que ninguém gostou, não pelo jogador,
não é nem isso, até o Ricardo chegou a comentar por isso, não é nada pessoal, mas é pelo que ele frisou aqui. Quando você tá no board, tá no relógio para você escolher, cara, independente da sua need, você tem que escolher o melhor jogador possível do board, disponível. Ah, mas, pô, eu preciso de um OL, pô, mas tem um Edge aqui, pô, mas eu não preciso de Edge, você drafta. Você drafta, porque esse cara vai ser importante no time. Se você tiver 5, você não drafta. Agora, se você tá com o melhor jogador do time lá, o Ravens fez isso ano passado. Tinha um safety, que era o melhor safety do draft, sobrou na escolha do Ravens. O que o Ravens fez? Filho, vem pra cá. Vem jogar aqui com a gente. Então, o que acontece? Tomara que o Gutekunst não faça besteira no draft. A gente vai acompanhar, vai fazer as lives. Eu não ficaria surpreso se ele draftasse um cornerback e um edge. Tomara que ele não drafte o cornerback, pelo amor de Deus. Bom, a gente acabou falando de tudo aqui sobre a pauta, né, sobre o Packers aqui, notícias sobre a novela Rodgers e falamos um pouco sobre draft já, né, sobre tudo que aconteceu no Combine. E eu queria agradecer ao Rômulo pela presença aqui e começando com você, as suas considerações finais aí, o que você espera nas próximas semanas aí de Packers? Cara, assim, eu vou falar pessoalmente aqui, espero que a galera não fique chateada comigo, mas tem uma galera que já tá se despedindo. Eu faria como consideração final minha, eu gostaria de ter mais um ano de Rodgers no time. Eu acho que ele é um ídolo nosso, um dos principais nossos QBs. O Ricardo já frisou várias vezes aqui que ele é um dos melhores passadores de todos os tempos, um cara tecnicamente muito acima da média, qualidade técnica, ele é um top 5 de QBs all time, um cara assim, altamente técnico. Até esse ano que a gente teve uma temporada bem ruim, ele era o cara que mais cuidava da bola, pouquíssimas interceptações. Inclusive, isso é até um número que prejudica ele muito, que ele passa pouco em profundidade, bolas de muitas jardas, então prejudica ele até nos recordes de jardas passadas. Dificilmente ele passa de 4.500 jardas. Mas assim, eu nessa novela ali, eu preferia ter mais um capítulo com ele, pelo menos mais um ano. Manteria o Love sem problema nenhum, renovaria com ele também mais um ano, se fosse necessidade, não teria problema nenhum. Muito do que o Ricardo falou também, em função do que o Love apresentou durante esses longos anos, assim, caráter, o cara não se envolveu em polêmica, não postou história com arma, não foi embalada com jogar dinheiro em mulheres. Então, assim, ajuda muito porque o PEC, só para lembrar também que um dos parâmetros para os jogadores ser escolhido para o Green Bay Packers é muito da conduta dele esportiva, tá? O Green Bay Packers e o Gutekunst avalia muito isso. Inclusive, são jogadores que não têm problemas com drogas, problemas esportivos, problemas de lesões. O Packers gosta muito de avaliar isso. Também é uma avaliação que entra muito no draft do T2.